meninos podem usar que pode ficar lá na frente. Você tem microfone? Você quer vir pra frente, amigo? É? Ah, então já tá, olha. Você tá chorando por quê? Você quer ir pra frente também? Ah, tá certo. Se quiser vir pra frente, tem essa cadeira aqui, tá? Quem quiser vir pra frente, tem essa cadeira aqui também. Bota. Eu vou apresentar. É, o pessoal lá do espaço de... Gente, boa noite, muito boa noite. Renata deu play? Pode dar o play pra gente, pra começar a filmagem. Cuidar de um objetos no chão, por favor, obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui ao Teatro dos Ventos, nessa noite super especial do nosso festival Atividades Gratuitas Teatro dos Ventos. Bom, deixa eu apresentar aqui, pode ficar à vontade, viu? Você pode passar por aqui, cuidado só com os objetos do chão, tá? Essa cadeira da frente está livre também. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Esse é o Festival Atividades Gratuitas Teatro dos Ventos, que está no seu último final de semana, e em especial no seu último espetáculo de teatro. Nosso festival é dividido em 4 categorias, que é o sonoro, que são shows, encontro e pensamento, que são palestras. Nós temos o fanfarra, que é um sarau artístico, e temos o papo de coxia, que é um espetáculo de teatro com um culto debate no final. E hoje nós temos nosso último papo de coxia do festival de 2024, fechando com a chave mega de ouro. Falo isso porque eu estava acompanhando os ensaios aí desde ontem do pessoal, enfim. Então, mas depois de hoje, a partir de amanhã, ainda continuamos com a nossa programação, com palestras e com shows. Finalizaremos com um show incrível de Juan Parada, teremos show de Ipu também aqui no domingo, e amanhã é um dia voltado só para palestras. Então nós temos uma palestra do Rafa Turci, que fala sobre dança e deficiência, que ele traz um pouco da vivência dele de fazer teatro e dança com pessoas com deficiência. Nós temos Milena Edna com uma palestra vivencial, que vai falar sobre corpo brincante, sobre dança, e vai trazer um experimento diferente pra gente, uma palestra prática aqui pra nós. Bom, e deixa eu apresentar, essa é a Ana Ju, e a palestra de arqueologia no domingo. Obrigado por lembrar, viu? Bom, aqui a gente tem a Ana Ju, nosso intérprete de Libras da Noite. Nós tivemos o Gabriel, nosso querido cenotécnico aqui na recepção. Obrigado a Renata, que está ali, a assistente de palco. Por favor, pode entrar por aqui, ó. O senhor pode subir por aqui, só cuidado com os objetos no chão, que a gente já vai começar. Bom, como eu avisei a vocês, hoje nós temos Teatro de Sombras, que é um teatro hiper delicado no sentido de composição. Conto com a colaboração de vocês. Celulares hoje geralmente não são bem-vindos mesmo no teatro, hoje são menos ainda, pelo brilho da tela, pelo flash da câmera. Segura a ansiedade de vocês, para que a gente tire uma foto no final com todo mundo, não tem problema, tira a foto dos objetos, se for o caso, não tem problema. Quem tiver qualquer urgência, é só seguir para essa saída aqui, lembrando desses objetos e desses equipamentos aqui, tá bom? Bom, eu vou estar aqui pronto também para receber vocês e tudo mais. Essa porta da lateral abre também em caso de emergência. No mais, eu quero que vocês recebam com muito carinho esse grupo maravilhoso, dessas pessoas maravilhosas, e apreciem esse espetáculo incrível. Com vocês, Contos da Terra Vermelha.
nada sobre o ermo. Nada? Esse nada sempre nos inquietou. O Distrito Federal foi assentado sobre terras goianas, sobre 3 municípios: Lusiânia, Planaltina e Formosa. Somente uma mãe é capaz de ceder parte de si para um filho. Lusiânia, Planaltina e Formosa são as cidades-mães de Brasília. Existia uma época em que as pessoas sabiam onde ficava o Goiás. Mas o goiano mesmo, ninguém nunca tinha visto. Aqui na terra de muito ouro, muita onça, muito peixe, muito bicho, muito mato e muitos indígenas. Indígenas? Mas cadê os indígenas que estavam aqui? Cadê? Aonde eles estão, não sabemos. Mas o cacique Bediário, da aldeia Piaraçu, me contou sobre a origem do povo Mebengocré. O povo Mebengocré é conhecido também como Caiapó. E o cacique me contou que antes não tinha peixe, nem bicho, nem fruta, tudo veio depois. E que há muito, muito tempo atrás, os Mebengocré viviam lá no céu, numa aldeia grande, grande, e tinha muita fartura. Um dia, um Mebengocré viu um tatu passar. Mas não era qualquer tatu. Era um tatu enorme! Era um tatu gigante! E o Mebengocré resolveu que ia pegar o tatu. E determinado, saiu correndo atrás dele. Continuava atrás do tatu, até que o tatu começou a cavar um buraco.
tinha visto um buraco tão fundo. Ele entrou no buraco e foi descendo devagar. E de repente, ele viu que tinha luz no fundo do buraco. Ele ficou assustado. Desceu bem devagar para não cair e viu que existia um outro mundo, um mundo debaixo do céu. Ele ficou encantado. Desceu mais um pouco, com muito cuidado para não cair. Foi lá na beira do buraco e ele viu o Planalto Central. Ele enxergou as cachoeiras, as nascentes, as veredas de Buritis, os rios, o cerrado. Ele ficou encantado e ele também viu lá de cima a grande nascente brasileira. Ele viu as águas emendadas, vertendo água para 3 lugares diferentes. Ele ficou completamente encantado. Encantado e decidido a descer até lá. Então ele subiu com cuidado e foi até lá no centro da aldeia e ele contou para o pessoal o que tinha acontecido, o que ele tinha visto, o buraco do tatu. Ele estava tão ansioso e as pessoas ficaram admiradas. E ele falou, eu vou descer até lá e vou fazer uma corda. Então ele saiu procurando as fibras que ele encontrou. Correu, pegou um monte de fibra e, decidido, começou a tecer uma grande corda. Dia e noite, noite e dia, ele ficou ali tecendo a grande corda. Durante dias, durante meses, ele ficou ali. Quando ele achou que já tinha o suficiente, ele arrastou a corda até lá na beira do buraco. Amarrou a corda em uma árvore, soltou a corda dentro do buraco e falou, eu vou descer. Qualquer coisa que aconteça, vocês conhecem a minha história e tratem de contá-la. E ele foi descendo. Mas a corda acabou. Ele desejou ser um pássaro. Talvez o fato dos indígenas se adornarem com penas seja fruto desse desejo de ter asas e voar como pássaros. Então, o Mebengocré voltou. E
pro pessoal o que ele tinha visto, todas aquelas belezuras, mas que a corda tinha acabado e que ele precisava fazer uma corda maior. Então ele pediu fibras, redes, todas as coisas que as pessoas tivessem. Foi em todas as aldeias que existiam lá e as pessoas trouxeram mais fibras. E o Mebengocré ficou ali, noite e dia e noite, tecendo, dando continuidade à grande corda. Quando ele achou que tinha o suficiente, ele foi arrastando a grande corda até a beira do buraco. E novamente, ele amarrou a corda numa árvore, soltou a corda dentro do buraco e falou: eu vou descer. Qualquer coisa que aconteça, vocês conhecem a minha história e tratem de contá-la. E ele foi descendo. E finalmente, o Mebengocré chegou na terra. Outras pessoas curiosas também resolveram descer. Desceu homem, mulher, criança, jovem, velho. Desceu muita gente. Um outro Mebengocré, preocupado, porque muita gente já havia descido, foi lá na beira do buraco e falou: parou! Não desce mais ninguém. Então, ele aguardou até a última pessoa descer e pisar na terra. Só então, ele cortou a grande corda que ligava o céu com a terra. E até hoje, nas noites escuras, quando o Mebengocré olha para o alto e enxerga vários pontos brilhantes, ele sabe que é a aldeia das fogueiras que permaneceram lá no céu. E foi assim que aconteceu. Foi assim. Vocês já foram a Padre Bernardo? Alguém aqui conhece Padre Bernardo? Sim. E o Padre Bernardo, vocês conhecem? Dizem que o Padre Bernardo foi um padre que viveu por esse território serratense há bastante tempo atrás, numa época onde não existia energia elétrica, nem rádio, nem telefone, televisão, internet, nem pensar. Naquele tempo antigo, as crianças nasciam e não eram batizadas por falta de padre e de igreja. Os casais se juntavam e aguardavam para um dia poderem se casar. E de tempos em tempos, o Padre Bernardo passava pelas fazendas da região
para fazer a desobriga. E a tal da desobriga era colocar em dia as coisas que estavam em atraso com a igreja. Quando o padre Bernardo vinha, era um tal de fazer casamento e batizado que não acabava mais. Lá por aquelas bandas vivia um fazendeiro que tinha uma filha por demais estimada. E como a filha estava muito doente, ele fez uma promessa. Se a filha ficasse boa, ele iria construir uma capela na sua fazenda e chamar todo o povo para uma festança em homenagem a Santo Antônio. A filha do fazendeiro ficou boa. E ele construiu como forma de agradecimento uma linda capela à sombra de um majestoso pé de anjinho. Ficou pronta, mas não tinha uma imagem de santo para colocar no altarzinho. Ele então decidiu pedir emprestado a imagem de Santo Antônio, lá em Santa Luzia de Goiás, hoje Lusiânia, onde vivia o padre Bernardo. O padre atendeu o pedido do fazendeiro, mas disse que no dia da festa ele levava o santo. Chegou o dia da festa e o padre levou o santo. O padre colocou o santo no altarzinho e ele ficou tão bonitinho lá que até parecia sorridente, dando a impressão de que tinha adorado a homenagem. O povo fez uma grande festa, com música, quadrilha, bandeirinha, catira e, é claro, muita comida boa. Mas ao final da festa, Padre Bernardo partiu, levando com ele o santo. Um dia, um mascate vindo lá de Santa Luzia de Goiás trouxe a notícia de que o santo tinha desaparecido misteriosamente da igreja. A notícia deixou todos muito tristes. Eles então resolveram ir até a capelinha para, em oração, pedir o aparecimento da imagem. Chegaram lá na igreja, entraram e... o santo estava no altar. Com a notícia do aparecimento da imagem, o padre foi lá, pegou o santo e levou de volta lá para a igreja. Mas preocupado que a imagem pudesse desaparecer novamente,
Novas chaves foram feitas e trancas mais seguras para as portas e para as janelas. Um outro dia, quando a igreja foi aberta para a missa das 6 horas, eles viram que o altar do santo estava vazio. A notícia se espalhou. Deduziram que o Santo Antônio casamenteiro da paróquia tinha sido roubado. Estaria o santo novamente lá na capelinha? Não estavam enganados. Felizes, os fiéis cantaram os cantos que sabiam, rezaram o terço e durante todo o dia a capelinha ficou cheia. Ó Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. As pessoas começaram a achar que não tinha ladrão algum e que era o próprio santo que estava fugindo. O padre Bernardo se recusou a acreditar numa história tão absurda, repreendeu os fiéis, pegou o santo e levou lá de volta para a igreja. Quando, depois que ele colocou o santo no altar, ele olhou e disse: não saia mais daí. Ouviu? Quando o padre percebeu que tinha acabado de falar, ele fez o sinal da cruz e pensou: essa história dele tá me deixando maluco. Até parece que eu acredito que essa imagem está fugindo mesmo, mas como o seguro morreu de velho, melhor é colocar mais trancas bem mais seguras, aumentando toda essa segurança. Mas não demorou nem uma semana, o santo fugiu de novo. O espanto foi geral. O padre Bernardo, perplexo, nem conseguia explicar o milagre. E, com medo da repercussão, ele achou melhor deixar o santo bem no lugar onde ele era encontrado. E o povo fez foi uma grande festa, com música, quadrilha, catira e, é claro, muita comida boa. Olha, isso aqui tá muito bom. E se transformou na primeira igreja da região. E o padre Bernardo, que era tão querido pelo povo, tão amado, também foi homenageado, porque uma cidade recebeu o seu nome, Padre Bernardo. Também chamado de Meia Ponte, passava por Braslândia, Chapada do Vão dos Angicos,
seguia em sentido de Formosa, que se chamava Couros, e ia até Salvador, que era a capital do Brasil, para de lá seguir em navios até Portugal. E passar pela Estrada Real, carregando ouro, precisava muita coragem por causa dos possíveis ataques de ladrões. Às vezes, o ouro encontrado aqui era em pó e era transportado em garrafas. E dizem que às vezes muitas pessoas acabavam escondendo garrafas para pegar depois. Quem sabe se a gente encontra alguma dessas por aí? Em Planaltina vivia um mestre português, um ferreiro dos bons. Passar por essa estrada real, carregando ouro, sem armas ou com armas estragadas, era muito arriscado. Então as pessoas procuravam aquele ferreiro para consertar as suas armas. Assim ele recebeu o apelido de Mestre d'Armas. O seu apelido deu origem ao nome do córrego e da fazenda Mestre d'Armas, posteriormente Planaltina. Nessa época, alguns negros escravizados fugiam de fazendas procurando quilombos. Numa noite de lua, Tião e Francisca, com a proximidade da chegada do primeiro filho, resolvem mudar o destino da sua vida, deixando a lida sofrida na fazenda. Assim, eles partem para o centro-oeste, atrás da tão sonhada liberdade, num rio escuro, cheio de mistérios, sombras, ruídos e assombrações. Era a estrada da felicidade. Notícia da fuga chegou tarde aos ouvidos do feitor, que já não conseguia mais persegui-los, pois água não deixa rastros. Saindo do rio, eles caminharam rápido em direção ao pôr do sol, até encontrarem sinais de cerrado. Depois de muitos dias de caminhada, avistaram enfim a fumaça do quilombo. Cansados, mas felizes, foram recebidos com festa. Meu pai vem de Armanda, nossa mãe é de Ançã. Meu pai vem de Armanda, nossa mãe
vinha notícia de muito ouro. Dias e noites caminhando sem parar, chegou às margens do rio Paraná. Tião escolheu seu ponto no rio, sonhando encontrar ouro e buscar Francisca. Dia após dia, com o corpo encharcado no rio, debaixo de sol e chuva e a bateia na mão. Pequenos pedregulhos enchiam seu coração de esperanças. Numa manhã iluminada, a terra foi generosa e Tião encontrou a maior e a mais bonita pepita de ouro. Guardou a pepita numa caverna atrás de uma cachoeira. Ali tinha muitos insetos. E trabalhar todos os dias dentro da água era muito prejudicial para a saúde. Tião tinha encontrado muito ouro, mas o seu corpo estava enfraquecido e já não obedecia mais como antes. Ele teve uma febre bem alta, trazida pelos mosquitos. Era maleta, também conhecida como malária. Tremores, calafrios, medo, insegurança, convulsões. Tião entregou sua vida e o seu segredo aos orixás e fechou os olhos com a imagem de Francisca e do filho na lembrança. E até hoje, quando algum garimpeiro chega ali naquele ponto à noite no Rio Paraná, ele é surpreendido por um facho de luz que, num movimento incandescente, conduzido por uma figura de mulher, sai da água e inunda todo o espaço, multiplicando milhões de estrelas cintilantes e coloridas, protegendo a herança que está guardada na caverna, que ninguém nunca encontrou. E vai ser assim, até que um descendente de Tião e Francisca venha buscar a sua herança. Atordoados e amedrontados, os garimpeiros fogem de lá, correndo e gritando: é a mãe do ouro! É a mãe do ouro! O tempo que a tempo passa. E a modernidade foi se chegando para o Planalto Central.
sendo substituída pela energia elétrica. Naquela época, haviam poucos móveis, e os poucos que haviam, ou era comprado afora, ou eram cortados em toras por aquelas serras onde cada um segurava de um lado. Serra, serra, serrador, quantas toras já serrou, já serrei 24, 1, 2, 3 e 4. Existia ali muitas histórias engraçadas. Uma delas, quem contou foi o Seu Beija. Seu Beija era um antigo morador de Braslândia. Ele tinha ali uma farmácia que era chamada de Farmácia Verde. Era onde ele plantava plantas medicinais que ele dava de presente para os moradores que faziam uma consulta gratuita com ele. Era uma maravilha. Um dia, Dona Cecília, esposa do Seu Beija, ganhou de presente do marido uma penteadeira. Certamente essa penteadeira veio de Anápolis e chegou lá de trem, porque o trem naquela época já passava por lá. Um dia, a moça que trabalhava com Dona Cecília, ao entrar no quarto, levou um susto daqueles. Foi tão terrível que ela chegou no quarto, olhou e começou a gritar: socorro, 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 Dona Cecília! Tem uma mulher estranha no seu quarto. Valha-me Deus! Deve de ser assombração! Acorde ele! Dona Cecília partiu ao encontro da moça e, quando viu o que tinha acontecido, sorrindo disse: não tem assombração nenhuma, mulher. A imagem que você está vendo refletida no espelho é você mesma, criatura. Naquela época, as pessoas usavam carroças para passear. Iam à igreja, visitavam parentes, já para carregar mercadorias, as pessoas costumavam usar carroças. O Seu Beija usava uma dessas para transportar as sacas de milho que ele trocava com os vizinhos. Um dia, Seu Beija apareceu dirigindo um automóvel. Foi um espanto quando as pessoas perceberam que aquele carro não era puxado por cavalos. Foi um espanto geral. Teve gente até que achou que era assombração. As crianças choravam, os cachorros latiam, as galinhas cocoricavam para cá e para lá, gatos miavam. Foi um verdadeiro rebuliço. Muitas outras modernidades aconteceram naquela época, mas a maior delas eu agora vou contar. Chegou o tempo da mudança da capital, que era no Rio de Janeiro, para o interior do país. Ia se chamar Brasília, uma cidade planejada para trazer a modernidade para o interior.
Muitas pessoas vindas de todos os lugares do país vieram ajudar na construção, carregando nas suas bagagens sonhos de todos os lugares. Entre nascentes e veredas de Buritis, nasce uma cidade sem igual no coração do Cerrado. Uma cidade totalmente planejada, de arquitetura sem igual no mundo. Brasília foi planejada a partir de uma cruz. Que cortava os dois eixos. E bem no lugar onde está a rodoviária, tem um túnel conhecido como Buraco do Tatu. É o Marco Zero. Será que esse buraco foi construído pelo tatu gigante que caiu do céu? Mas Brasília, antes de Brasília, era Mebengocré, era quilombola, era sertaneja. Quem era de mato se afastou. Quem era de proximidade se adaptou. Quem não tinha para onde ir, ficou. Quem chegou, candango se tornou. Um imenso canteiro de obras surgiu no Planalto Central. Homens e mulheres de todos os lugares, dia e noite, constroem a nova capital. Máquinas e homens enchem de estranhos ruídos aquele cerrado, abafando as vozes ancestrais que ainda ecoavam nos horizontes. E assim, pessoas de todos os lugares constroem a identidade da nova capital. No dia que a torre caiu, o lago sequer se incomodou. No dia que a torre caiu, o lago sequer se incomodou. No bem que eu queria colocar tudo nos eixos, a cidade bateu asas e voou. Bem que eu queria colocar tudo nos eixos, a cidade bateu asas e voou. Logo se quer se incomodou.
Eu também vim me juntar. Eu sou Simone Carneiro e sou de Buritis, Minas Gerais. Estou aqui no DF há 34 anos. Já morei na Ceilândia e agora eu moro em Taguatinga. Eu sou Rose Costa, sou maranhense, moro aqui em Brasília desde 81, quando eu me encantei pelo céu desse lugar. Eu já morei no Guará e hoje moro no Plano Piloto. Eu sou Alane Menegas, nasci na Serra Catarinense, morei em Florianópolis e vim passear em Brasília já tem uns 40 anos. E aqui fiquei. Moro em Braslândia, na Chácara Beija-Flor, que um dia foi do seu Beija. Eu sou Miriam Rocha, sou filha de pais mineiros que se conheceram aqui em Brasília. Nasci e cresci em Taguatinga. Hoje moro na Vicente Pires. Eu sou o Felipe Lemos, eu nasci aqui em Brasília, meus pais também são brasilienses, já morei em diversas regiões da cidade e tive o privilégio de compor a trilha sonora dessa peça. A gente convida esses últimos momentos, esses últimos próximos 10 minutinhos mesmo. Ai, só é pra gente debater um pouquinho, falar um pouquinho. Então, nesse primeiro momento, eu sempre deixo o grupo se apresentar, contar um pouco da história do grupo e depois a gente abre para possíveis perguntas, impressões, enfim, o que vocês sentirem. Então, a gente preparou um espetáculo e junto do espetáculo o lançamento deste livro, Poeira de Diamantes, Vozes e Histórias Nascentes em terras brasileiras. Eu não estou enxergando. Tradutora, a minha tradutora. Então, e este livro é uma coletânea de vários contos trazidos de cada um conto de uma região no Brasil. Ele é organizado pela Regina Machado, é uma grande contadora de histórias, uma mestra, né, na arte de contar histórias. E ela convidou cada grupo de uma região, ou uma pessoa de uma região, para mostrar um conto que tinha a ver com essa região, né? Que falasse um pouco da região que a gente mora. E aí nós, do grupo Paê Palantos, escolhemos este primeiro conto que a gente apresentou, né? Que foi narrado pela Alda, e trabalhado às sombras pela Simone e pela Rose, que é A origem do povo Mebengocré, né? Então a gente quis buscar um pouco dessa história pouco contada, pouco conhecida, desconstruir a ideia realmente de que Brasília foi assentada sobre o nada, sobre o erro. Então a gente foi procurar esse nada. As imagens que aparecem aqui no começo e no final são sítios arqueológicos, todos aqui do Planalto Central. Nenhuma imagem foi inventada. A gente trabalhou realmente assim, numa pesquisa arqueológica para mostrar aquilo que em geral as pessoas não veem, né? Muita gente acredita que realmente está num lugar sem história. Eu já encontrei várias pessoas em consultório dizendo assim: a minha mãe é mineira, ela nasceu num lugar que tem história. Eu nasci aqui em Brasília, num lugar que não tem história. Então, foi exatamente assim, foi pensado para desconstruir essa ideia, para trazer um pouco da história desse território serratense, né, que precisa ser muito explorado. Então, essas inscrições, elas têm uma datação de 10.000 anos. Então, a gente começou uma história de trás para frente, trazendo um pouco dessa história a partir dos sítios, da Estrada Real, da presença dos quilombos, do Padre Bernardo, do Mestre Damas, trazer um pouco dos elementos que estão aqui para mostrar um pouco dessa história que termina exatamente na construção. Os monumentos que a gente apresenta foi o início. Então a gente está contando uma história antes dos anos 60, né, de 10.000 anos até aqui. Essa foi a proposta do espetáculo, né, Contos da Terra Vermelha. Ele foi um resultado também assim, de uma pesquisa de mestrado em 2012
né? Eu fui escrever sobre os contadores de histórias no Distrito Federal e isso levou a uma história, as próprias histórias que as pessoas contavam, elas vinham trazer uma história anterior. E aí eu fiquei assim, durante 10 anos, na verdade, gestando. Eu falei, eu vou fazer o Contos da Terra Vermelha, eu quero transpor isso que eu pesquisei, mostrar para as pessoas, né? E então em 2022, a gente foi aprovado com o FAC, regionalizado em Braslândia, e teve a oportunidade de montar esse espetáculo, que tem a direção da Joana Abreu, que tem uma assessoria de sombras da Cia Lumiato, né, que é o Thiago Bressani e a Soledad Garcia, a gente aprendeu demais com eles, né? E o grupo Pai Palanques bancou junto essa pesquisa de muito trabalho. Realmente, assim, o teatro de sombras é uma linguagem específica do teatro que exige muita coisa, né? A gente trabalhou aqui com sombra contemporânea, então, de um lado, do outro lado da tela, a construção das figuras, as imagens, os corpos em cena, né? E aí a gente está bem feliz de estar aqui hoje, né, no Teatro dos Ventos, participando desse festival. Foi um festival bastante concorrido, muita gente mandou a proposta, então a gente ficou super feliz de ser selecionado e a gente gostaria, né, então assim, bem feliz de ter tantos amigos aqui também hoje na casa, né, felizes com a presença de vocês e de estar mostrando esse trabalho. Nós temos uma pergunta aqui, alguém levantou a mão, e depois a gente continua. Pode ter mais perguntas. Em todo lugar tem uma história. Isso. Todo lugar tem uma história. Peraí, só um minutinho. Todo lugar tem uma história. E foi isso que a gente quis mostrar. Essa história que é tão apagada, né, que é tão invisibilizada aqui no Distrito Federal, no Planalto Central. Sim. Nossa, que massa, que legal. Posso fazer uma pergunta que Claro. eu tô desde quando foram selecionados, eu falei, vou perguntar no debate. O nome do grupo. Grupo Pai Palanques. Só um pouquinho. Alguém aqui... os nossos amigos já sabem. Eu ia perguntar se alguém na plateia sabia o significado, mas os amigos aí já Pois sabem. isso que eu quero saber. Pode falar. Pai Palanques é uma sempre viva do Cerrado. Tem vários tipos de Pai Palanques. É aquela florzinha que chama de chuveirinho também. E que ela permanece sempre viva, mesmo depois que ela é retirada. Lá na torre eles utilizam muito para fazer arranjos, pintam de várias cores. E a gente tem esse slogan no nosso grupo que é Pae Palantos, para manter sempre viva a arte de contar histórias, porque o Pae Palantos é uma sempre viva. Então esse é o nome. Quando se deu a escolha desse nome, foi muito a gente na perspectiva de cada vez que fosse trabalhar, às vezes até fora do DF, levar um pouco dessa representatividade, que o Pae Palantos é uma flor do Cerrado. E o Pai Palanques, a Rose chama de florzinha, mas a gente anda aí no Rural do Paraíso e tal, e tem os Pai Palanques desse tamanho, menores, né? Então foi uma coisa assim que é uma planta que ela é que a como gente se tem fossem os botõezinhos, né? É um arranjo de botãozinhos, né? chuveirinhos. E eu assim, gostaria muito de complementar que esse trabalho, como foi um grande desafio para a gente, nós que já temos 14 anos de trabalho para Palantos, nesse campo da pesquisa, de ficar tentando descobrir, a sombra foi um grande desafio, porque é uma linguagem que a gente ainda não tinha trabalhado e que, na verdade, é um espetáculo que está sempre em construção. Porque como a gente é aprendiz dessa linguagem da sombra, a gente está o tempo todo descobrindo coisas e tentando acrescentar para que o trabalho fique mais rico e que a informação chegue mais fácil até vocês. Primeiramente, boa noite. Eu queria muito perguntar para vocês como é que foi esse processo, porque vocês apresentaram aqui uma coisa que, teatro de sombras foi um negócio muito incrível, com coisas que vocês pegaram, eu vi ali no fundo um negócio que brilha, vocês usaram 2 cores para fazer 2 efeitos diferentes, aí tinha uma pessoa dançando, todos os elementos que vocês usaram para compor tudo isso que vocês quiseram passar da história de Brasília. Eu queria saber como é que foi o processo assim, de trabalhar com teatro de sombras, de usar isso, de apresentar tudo essa história que vocês mostraram só com teatro de sombras praticamente. Então, foi um grande desafio para a gente, que a gente sempre trabalhou com outras linguagens da narração oral, né?
outros objetos, com uma outra estética, uma outra ótica. E quando surgiu essa ideia de trabalhar com o teatro de sombras, foi que a gente recorreu à assessoria da Cia Lumiato, que é uma unanimidade, assim, uma referência no país e também internacional nesse trabalho do teatro com sombras. E essa assessoria foi muito boa, eles nos auxiliaram em vários momentos. Vamos tentar dessa forma, muito difícil, a gente tentava de outra forma, reunia de novo, junto com a Joana Abreu, que fez a direção de cena, porque aqui a gente trabalhou, né, com essa linguagem da narração oral, da narração artística e com a sombra junto, então, a música. Então, a Joana Abreu também foi, assim, uma peça-chave para a gente montar essa proposta. Mas foi bem E difícil. quando a gente foi apresentada aqui pela Alda, inclusive, ao Felipe, que fez esse trabalho, essa composição, essa trilha sonora incrível, a música, aí isso nos emocionou muito e nos impulsionou, né, para chegar a esse resultado. Mas como a Rose falou, como é uma linguagem nova para a gente, é uma construção cada vez que a gente vai apresentar. E eu queria acrescentar que a sombra é uma coisa muito mágica, porque quem consegue imaginar que essa imagem, ela se transforme numa grandeza de informação, de comunicação e de beleza quando ela está sob a luz daquela lanterna ali atrás. Então, era, na verdade, um desejo nosso de descobrir essa linguagem e a gente só começou a descobrir, porque, na verdade, por mais que você imagine que é uma coisa simples, manusear uma imagem dessa com a lanterna, na distância que deve ser, do jeito que deve ser, no ritmo. Então, é muito difícil a gente fazer isso, fazer com que essa imagem comunique da forma como a gente deseja. Inclusive, essa imagem que a Rose está na mão, ela já foi pequenininha. Aí a Soledad falou, não, para ter um efeito, ela precisa ser numa escala maior. Então, assim, até a escala, né? E esse trabalho, a gente... Foi muitas vezes a Olhos d'Água, eles moravam em Olhos d'Água, a gente passava o final de semana lá no Espaço Sunaco também, ficávamos hospedados, fazíamos uma residência e a gente ficava o final de semana trabalhando as cenas junto com para complementar, cada vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente não descobre da noite para o dia o jeito que a gente vai construir esse trabalho. Na verdade, é um processo de descoberta de como que a gente acha que é melhor comunicar aquilo que a gente quer dizer, aquilo que a gente quer comunicar. E nesse caso, a gente encontrou, se deparou com a sombra e viu que diante das imagens descritas em cada conto, a gente imaginou que seria muito mais mágico se fosse mostrada dessa forma. A gente foi experimentando e descobrindo. A imagem vale mais que 1000 palavras, né? Da mesma forma, do rio, né? Uma bacia com água E um espelho. uma gelatina, um fio. E uma gelatina. Tem um espelho aqui no fundo, um Esse pedaço fio de é um fio espelho. mesmo, né? De Uma cor. gelatina. Essa não tá ligada. Na verdade, É. foi feito com isso aqui, né? Só que E aí, com isso movimento. é que dá o reflexo. E o distanciamento da lanterna com a imagem é que vai dando, se ela fica pequenininha, se ela fica Ligue aí, maior. Simone, se você quiser mostrar. Mostrar. Não, é porque eu não... Ela é pequena, né? Você cabe Tem que estar projetado. e o escuro, né, para aparecer. Mas é isso que faz aquele rio maravilhoso, né? O que eles queriam ver era isso aqui. Isso. Eu acho que é o mais Isso legal. aqui é que é as pedrinhas brilhantes que vocês viram, né? Ah, tá. Aí tem duas lanternas sobre esses espelhos colados aqui. E aí com 2 tipos de lanterna com cores diferentes vai dando essa imagem lá na tela. A gente quando trabalha no teatro de sombras, né, é um trabalho que a técnica prevalece, né, quando você distancia o objeto da luz, fica de um tamanho diferente, quando você aproxima, fica de um tamanho diferente, sobre manipular essas silhuetas, né,
sem sair do foco de luz, porque sai do foco de luz, corta, então só aparece o que literalmente está no foco de luz. Então, às vezes é um momento para você esconder, por exemplo, dependendo do jeito que a luz pega, como essa é maior e o pauzinho é muito fininho, então mesmo que lá esteja pegando, na projeção não aparece o palitinho, porque o palitinho é tão fino que dependendo da distância, fica só isso aqui andando e ela está segurando, mas não aparece. Na né, verdade, na quem está monitorando tem que manter a luz aqui. Tem que manter a luz para não aparecer, né? Então, assim, são muitos cuidados que a gente precisa olha ter. o céu. Isaac quer perguntar de novo? Pode perguntar. Algumas coisas vocês compraram, algumas coisas vocês fizeram? A gente fez quase tudo. Exatamente, Isaac. Isaac. Até o que fez a gente teve que comprar para fazer, Isaac. A gente investe também. Investimento, né? Depois compraram. Depois compra. Eu gostei muito da história inicial, né? Do povo Caiapó. Eu queria saber quando que foi a primeira vez que você escutou, porque eu também sou indígena, só que eu sou de outro povo, né? Sim. Eu queria saber isso, mas você escutou a primeira vez? Então, essa história foi em 2010. O cacique Bediai, da aldeia Piaraçu, estava na minha casa. Era uma noite de Natal e ele estava junto com a netinha dele, a Maiki, que ela estava fazendo um tratamento, né? Junto com a Areia, Só que era para a esposa. contextualizar primeiro, é porque o marido dela trabalhava na FUNAI e eu muito, né? Tinha essa Sim, comunicação. ele morou 10 anos, né, lá com o Raoni, né, com os Caiapó. Então, eu recebo, na verdade, na minha casa, mais os parentes indígenas do que os meus parentes do sul, né? Então, até hoje, era uma noite de Natal, ele me contou muitas histórias, foi muito interessante, assim, foi uma noite de Natal especial, e depois do jantar, ele falou, vou te contar a história, e aí ele começou a contar, e contou essa história, e essa história, ela ficou, né? Para mim, foi uma coisa assim, que eu levei ela para a dissertação de mestrado, ela ficou reverberando, ficou como uma história significativa. O Paulo Bertrand, na história da Terra e do Homem no Planalto Central, ele traz a presença dos Mebengocré aqui como primeiros habitantes. Inclusive, ele traz uma coisa curiosa, que ele diz que eles eram chamados, né, pelos bandeirantes. Primeiro, o Ayaguera Pai, quando veio, eles fugiram daqui, porque aqui tinha muito índio bravo. Né? Na época, né, eles usam, o instrumento principal deles é a borduna, não é o arco e flecha. Eles usam também, mas o principal é a borduna. Então, na bordunada, eles foram chamados de quebra-crânio. E aí, demoraram a voltar, depois o Anhanguera filho veio, ele veio com muitas armas, e aí aconteceu o que aconteceu, que eles tiveram que ir sendo distanciados e levados para outro Antes lugar. da sua pergunta, você já tinha escutado essa história? Não, mas me interessou, porque a gente descende de muitas cosmovisões e coincidentemente, né, o povo Caiapó, eles vêm do mesmo tronco linguístico do meu. E o seu é qual? Sou um povo Chavante, então a Chavante. gente é do tronco G. de Macro-G. Tem outra pergunta aqui. Puxando um pouco o gancho da sua pergunta, eu queria entender como que foi para vocês representar essa ancestralidade durante tanto durante o processo quanto de fato público. Como que vocês sentiram de demonstrar, de retratar essa ancestralidade que por muitas vezes as pessoas acham que é muito, que não tem aqui, mas na realidade tem muito, ela só é muito velada e muito escondido. Sim. Como se apropriar, né, dessa... Sim, e na verdade, assim, partindo, né, dessas inscrições rupestres que estão aqui, eu participo também do grupo de arqueologia junto com o Francisco Pugliese. Ele vai estar aqui no domingo às 17h30, dando uma palestra super interessante, desconstruindo essa questão do apagamento indígena no Planalto Central. É uma pesquisa super bacana, a gente tem visitado vários sítios arqueológicos com alguns outros professores de Braslândia. Em Unai, inclusive, está uma pesquisa super bacana na Gruta do Gentil 2, que é uma coisa incrível. A quantidade de pinturas rupestres que tem lá é um negócio absurdo. Né? Então, assim, não justifica mais as escolas estarem trabalhando uma pré-história, que nem se usa esse termo, mas está trabalhando uma pré-história e estudando a Gruta de Lascaux na França e não estudando toda essa riqueza arqueológica que a gente tem no Brasil e inclusive aqui no Planalto Central. Acho que é isso, né?
estudo, é muita pesquisa, e aí a gente vai criando know-how mesmo para poder falar, para poder trazer, inclusive de várias formas, seja nas palestras, seja fazendo espetáculo, enfim, seja em contação de história ou tudo junto misturado como a gente viu hoje, né? E a gente também entrar na história desse personagem, sentir o que esse personagem está sentindo, né? Todos os contos que foram contados aqui faz parte dessa ancestralidade, a gente tem que sentir esse sertanejo, né? Esse quilombola, esse indígena. E caminhar e construir essa história, estando a gente, sentindo a gente no papel, andando dentro dessa história, sentindo essa história. É só para dizer que isso aproxima cada vez mais a gente dessa história, desse povo. Quer dizer que eles não são um povo e nós somos outros. A gente existe um fio, parece que a gente puxou esse fio e se aproximou muito mais dessa história que existiu aqui antes de Brasília realmente. Deixa eu só deixar um gancho com a última fala nossa, só um minutinho, Felipe, para não perder aqui essa. E quando a gente definiu fazer esse fechamento aqui, que a Simone levanta falando, no meio de toda essa gente, ela veio de tal lugar, isso é o nosso fio que vem lá da ancestralidade que a gente foi buscando. Porque na construção de tudo isso, a gente foi em cada história da vida da gente lá atrás, para poder chegar aqui. Eu só ia falar que é interessante, né, uma peça lúdica, assim, né, meio inocente e tal, mas que, assim, se você vai ver a raiz da parada é muito trabalho, né, fruto de uma tese, né, essa história, de muita pesquisa, de muita vivência e acompanhar o trabalho dessas mulheres aqui, que, caraca, realmente trabalham até o limite, assim. Brigam, disputam. Impressionante Eu, mesmo. inclusive, pedi, Felipe, para você falar da sua pesquisa para a construção da trilha. Sim, pô, massa. Pois é, foi interessante assim, né, que ao longo do tempo eu comecei a ter um contato mais com a música xamânica, assim, também num contexto, né, de medicina, de enteógenos, e aí eu fui me aproximando de instrumentos como o tambor xamânico, como a flauta nativa, né, uma flauta indígena norte-americana também, e o handpan, que é um instrumento bem mais recente, mas é um instrumento meditativo, né, e fui distribuindo essas cores, assim, eu penso muito em cores e texturas musicais, né, de acordo com cada peça. Então, tem algumas peças que tem uma característica, por exemplo, a Mãe de Ouro tem muito mais a questão do handpan, né? Aí já tem, sei lá, a peça indígena do tambor xamânico, da flauta nativa, e a peça do Santo Antônio tem a questão daquele sininho, né? Que eu canto uma música em latim ali. Então, cada um foi escolhendo alguns instrumentos, né? Criando essa paleta assim, de cores que tem a ver, né? Com cada peça. Trazendo todas essas cores, né, de instrumentos indígenas, de apitos, de o agogô, que são esses dois coquinhos, né, foi muito interessante fazer esse processo, que eu nunca tinha feito, na verdade, foi a primeira trilha sonora que eu fiz. Assim. Gostoso, né, curtir essa experiência musical, né, é muito diferente, assim, da gente ter que... Eu tava, como eu preciso ficar lá fora, e tanto gente que chega atrasada e tudo mais, a minha experiência hoje foi uma experiência muito mais do escutar mesmo os sons, e aí ouvindo, ou só ouvir, né? Então hoje eu não consegui assistir nada. E é muito gostosa essa experiência, muito gostosa mesmo. Casa muito com o que vocês trazem. Eu gostei muito. Olha, eu sei que tem algumas pessoas para perguntar, mas a gente precisa encerrar, tá bom? Deixa só as duas. Sim, vamos ser rápidos e objetivos, tá bom? Combinado? Eu só queria perguntar quantos instrumentos você tem ali? 300. Com os efeitos aí fica difícil, né? Mas principalmente tem o djembe, o tambor xamânico, o djembe, que é esse aqui de PVC, que é um instrumento aborígene, na verdade, né? Só que eu fiz ele de PVC. Tem as flautas, né? Tem o prato, tem o handpan, que é aquele meio disco voador, e vários efeitos, assim, né? Legal. Dá um trabalho de trazer também. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com gostinho de quero mais, né? E aí eu quero saber quando é que vai ter Contos da Terra Vermelha, parte 2. Porque aí terminou na inauguração de Brasília, né? Mas e todas as lutas e contos e amores e histórias que vieram depois disso e que construíram essa cidade, né? E que são muitas vezes também apagados, né? Nossa, minha avó daria uma história dessa. Caraca, essa história você vê o filme passando, assim, pra cá. Nós pretendemos
nos leva ao Contos da Terra Vermelha, a origem, que é esse o primeiro, por um longo tempo, até a gente aprender a passar essa história realmente, porque estamos em processo. Aí quando a gente achar, que a gente fala, caramba, a gente tá bem. Aí a gente faz a parte 2, que começa tudo de novo. Esse vai ser ótimo. Gente, olha, quem quiser adquirir o livro, ele está aqui à venda por R$ 88. É só procurar o Lucas, que é o nosso técnico de som, que está nos acompanhando. Ele está aqui, Já tá tá aqui pelado. fora, junto com os livros. Técnico de som, Vendedor. Técnico de som, vendedor, músico, backstage. Promoter. E aqui no livro tem um QR Code que vai levar para as vozes dos narradores dos diferentes locais. Então a gente vai ter a voz da Gilca lá de Florianópolis, a gente vai ter o pessoal do Amazonas, do Cariri, de Minas, do Rio, da Bahia. Então os contos eles foram narrados também pelos contadores de histórias que foram convidados para participar dessa reunião. E a nossa, que estamos aqui representando o Planalto Central. Gente, foi um prazer imenso fazer esse primeiro lançamento no DF com vocês. Nós estamos assim muito honradas por participar dessa coletânea e muito obrigada por terem nos emprestado seus ouvidos, seus olhos e com certeza o coração, eu senti muita energia, né? Muito obrigada.